Amém? Amém. Glória a Deus. Agora está escrito: portanto, nada julguem antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Eu vou repetir mais uma vez. Portanto, nada julguem antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Amém, igreja? Amém. Veremos aqui a palavra que acabamos de ler, que enquanto Paulo se encontrava na cidade de Coríntios, pregando e ensinando a palavra do Senhor, veremos que Paulo ele vai começar a escrever e a enviar cartas com o objetivo, aleluia, de corrigir, com o objetivo de ensinar. Em sua terceira viagem missionária, Paulo ele vai escrever e enviar cartas para a igreja de Coríntios. Se irmos lá em Atos, no seu capítulo 18, veremos como essa igreja começou, como essa igreja se iniciou. E Paulo ele ficou mais ou menos ali durante 1 ano e meio pregando o evangelho. Nós iremos ver aqui, igreja, que Paulo ele vai formar uma comunidade cristã. Ele vai ver aqueles irmãos crescer espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. E eu imagino o amor que Paulo ele tinha por cada um deles. Por esse motivo, igreja, quando Paulo ele recebe a notícia, estava havendo divisões, confusões e problemas dentro da igreja de Coríntios, Paulo ele ficou extremamente preocupado e começou a escrever e enviar cartas com o objetivo de corrigir, com o objetivo de ensinar, com o objetivo de fortalecer a cada um daqueles irmãos. E nós iremos ver aqui, igreja, que a igreja de Coríntios, ela era muito abençoada pelo Senhor. Ela tinha muitos dons, muitos talentos, e isso era um sinal de que Deus estava no meio daquele povo. Isso era um sinal de que Deus estava no meio daquela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E nós veremos, aleluia, que havia muitos dons ali. Muitas pessoas cheias de sabedoria, cheias de conhecimento, cheias de fé. Como havia também muitas pessoas cheias de dons de cura, de profecia, de interpretação de língua, de discernimento do Espírito, de variedades de língua. Como havia também muitas pessoas ali com talentos naturais, como por exemplo, bons administradores, pessoas cheias de hospitalidade, que fortalecia a cada um, que se encontrava ali naquela igreja. Louvado seja Deus. E tudo isso vinha do Espírito de Deus. E ninguém era melhor do que o outro, como Paulo vai afirmar em 1 Coríntios, no seu capítulo 12. Porém, nós iremos ver aqui, igreja, que estava vindo uma divisão muito grande ali dentro daquela igreja. Estava vindo uma divisão muito profunda no meio daquela igreja. Muitos diziam ser seguidores de Paulo, outros diziam ser seguidores de Apolo, uns diziam ser seguidores de Pedro. E estava aquela confusão, e alguns diziam seguir apenas a Cristo. E nós veremos que diante de tudo isso, diante de toda essa confusão, estava gerando orgulho espiritual, estava havendo julgamentos precipitados, inclusive contra o próprio Paulo, que havia fundado a igreja de Coríntios. E nós iremos ver aqui, que também, igreja, estava havendo uma imoralidade sexual. Infelizmente muitos estavam sendo tolerantes a respeito dessa situação que estava acontecendo. Também estava havendo brigas dentro daquela igreja, e muitos levavam os seus conflitos para os tribunais do mundo. E nós veremos também que eles não celebravam a ceia do Senhor com reverência. E além disso, estava também havendo uma confusão a respeito de como usar os dons, de como manifestar os dons. E muitos se sentiam superiores por conta disso também. Também estava havendo um debate teológico, pois muitos acreditavam que Cristo de fato havia ressuscitado, porém alguns achavam impossível de que os mortos ressuscitariam de forma fisicamente. Estava havendo uma grande confusão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porém, o que eu quero destacar aqui nessa noite é exatamente o que Paulo ele vai dizer para a igreja de Coríntios. Não se apresse em julgar quem é aprovado ou não. Deus é quem trará à luz o que está oculto e manifestará as intenções
dos corações. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, igreja aqui, ele vai instruir a igreja de Coríntios a não tirar conclusões precipitadas sobre as pessoas, pois infelizmente muitos que se encontravam ali dentro daquela igreja, eles avaliavam os outros, os seus semelhantes, aleluia, através de padrões, através de critérios humanos baseados na aparência, através da eloquência, através da influência, aleluia, através dos status, através da área financeira, aleluia. Mas eu tenho uma boa notícia aqui nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, ele não vê como o homem vê. O padrão de Deus, o critério de Deus é totalmente diferente do padrão e do critério humano. Enquanto o padrão e o critério humano, ele te avalia e te julga baseado naquilo que os olhos veem, baseado naquilo que os olhos enxergam. O critério e o padrão de Deus é totalmente diferente. No critério e o padrão de Deus, ele te julga baseado naquilo que se encontra dentro do seu coração. Foi como foi dito aqui nessa noite. O Senhor, ele conhece o coração, ele conhece as intenções que se encontram dentro dele. Aleluia. Então nessa noite não se preocupe com o que dizem ou falam ao seu respeito, mas se preocupe naquele grande dia com a avaliação a qual o Senhor vai fazer da minha vida e da tua vida. Por isso temos que estar preparados, santificados, purificados, preparados para nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós veremos aqui, igreja, que Paulo, ele vai ser julgado, Paulo, ele vai ser criticado, Paulo, ele vai ser apontado de várias maneiras, porque Paulo, ele não se encaixava no perfil, no critério a qual os coríntios haviam criado como um padrão específico. Louvado seja o nome do Senhor. E nós veremos aqui, aleluia, que apesar de tudo isso, Paulo, ele vai permanecer firme diante da presença do Senhor, porque ele sabia o Deus a qual o havia chamado, ele conhecia o Deus a qual ele havia escolhido. Aleluia, louvado seja Deus. E é assim que temos que ser diante da presença do Senhor. Não importa os julgamentos, as críticas que se levantem contra as nossas vidas, devemos permanecer com os nossos olhos fixos no Senhor. Devemos permanecer firmes na presença do Senhor, crendo no Deus a qual nos chamou, crendo no Deus a qual nos separou, crendo no Deus a qual nos escolheu a dedo, igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu começo a imaginar muitos olhando para Paulo e dizendo: ei, Paulo, você não é tão carismático, você não é tão influente, você, aleluia, você escreve as suas cartas, porém, quando chega pessoalmente em suas pregações, você não adianta, não coisa muito. Aí eu imagino muitos ali dizendo essas palavras para Paulo, porém Paulo ali fixo no Senhor. E Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios, no seu capítulo 4, no seu versículo 3: para mim não tem importância ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Na verdade, nem eu mesmo me julgo, embora a minha consciência não me acuse de nada. Isso não significa que eu esteja completamente justo diante de Deus, pois quem realmente me julga é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Então não importava o que estavam dizendo a respeito de Paulo, não importava o que pensavam sobre Paulo, não importava o que diziam sobre Paulo. Paulo, ele tinha convicção e certeza que o único que podia lhe julgar era o Senhor dos exércitos. O único que podia dizer alguma palavra sobre a vida dele era o Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, o juiz dos juízes. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele vai reconhecer aqui, igreja, que o único que poderia lhe julgar era o Senhor Jesus Cristo, porque nem ele mesmo era perfeito, nem ele mesmo poderia lhe julgar, porque muitas vezes quando a gente olha para nós mesmos, muitas vezes a nossa autoavaliação é dura demais, muitas vezes a nossa autoavaliação é tolerante demais, aleluia, muitas vezes nos cobramos muito, aleluia, mas o Senhor, não é isso que o Senhor, ele deseja da minha e da tua vida. Aleluia, pode ser, aleluia, que muitas vezes você pensa em desistir
parar. Aleluia, pensa em sair da presença do Senhor exatamente por causa dessas cobranças. Mas o Senhor nessa noite manda te dizer: ei, somente olhe para mim. Aleluia, somente olhe para mim. Aleluia, porque quanto mais você se autoavaliar, mais você vai achar defeito em si mesmo. Quanto mais você se autoavaliar, por muitas vezes nem defeito você vai achar e vai achar que está tudo bem. Então somente olhe para mim. Somente olhe para mim. Aleluia, porque eu sou o Senhor que te conheço mais do que você mesmo. Aleluia. Deus Santo. O Senhor, Ele nos conhece mais do que nós mesmos, igreja. Aleluia, louvado seja Deus. E nós iremos aqui, aleluia, que o Senhor Ele vai falar a respeito de um tribunal. E que nesse tribunal todos nós iremos comparecer. E Deus irá avaliar todas as nossas obras, tudo aquilo a qual nós fizemos no reino, tudo aquilo a qual nós fizemos pelo reino. Ali Deus vai avaliar também as nossas intenções, o porquê fizemos o que fizemos e também o porquê não fizemos o que deveríamos fazer. Ali Deus vai avaliar a nossa fidelidade, a nossa obediência. Em Jeremias 17:10, como foi dito aqui nessa noite: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas palavras. Aleluia, isso nos mostra, igreja, que somente o Senhor é capaz de examinar cuidadosamente o nosso coração, os nossos pensamentos. E Deus Ele vai retribuir a cada um de nós de acordo com o que fizemos, de acordo com a conduta que merecemos. Em Lucas 16, no seu versículo 15 ao 17, Jesus diz para os fariseus: vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o coração. Deus Ele conhece o escondido, Deus Ele conhece os pecados, Deus Ele conhece as motivações secretas que se encontram aqui dentro do coração humano. Aleluias! E Deus, igreja, naquele grande dia, Ele vai revelar todas elas. Por isso não adianta fingirmos ser o que não somos na presença do Senhor. Porque Deus Ele vai revelar cada uma das nossas intenções. Aleluia, por esse motivo que o Senhor Ele vai dizer: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês também serão julgados. Então, por esse motivo, que viemos parar de apontar uns aos outros, que viemos parar de criticar uns aos outros. Muitas vezes apontamos o pecado do nosso semelhante e se esquecemos dos nossos pecados ocultos. Então nessa noite que possamos, aleluia, avaliar isso, se colocar no lugar do nosso próximo, aleluia, porque é isso que o Senhor Ele deseja da minha e da tua vida, que viemos nos colocar no lugar do outro. Louvado seja Deus. Esse é o amor a qual o Senhor Ele deseja da sua noiva. Um amor, aleluia, que cobre, não expõe. Aleluia, porque o verdadeiro amor, ele cobre, não expõe. Aleluia, ele não finge que o pecado não existe, mas ele entende que se ele foi muito perdoado, ele tem que muito amar. Então que nessa noite nós possamos praticar esta palavra, que possamos praticar, aleluia, cada palavra descrita aqui neste livro. Aleluia, porque eu e você fomos perdoados, eu e você fomos, aleluia, resgatados, eu e você fomos libertados. Então vamos nos colocar no lugar do outro e crer que na mesma maneira como o Senhor fez na minha e na tua vida, o Senhor também irá fazer na vida do nosso próximo. Creia nisso, aleluia, interceda por isso, aleluia, busque por isso. Não viemos apontar uns aos outros, mas íamos interceder uns pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Como eu sempre falo, onde eu vou, não importa quanto tempo nós estejamos na presença de Deus, não importa quanto tempo tenhamos na casa do Senhor, não importa quanto tempo tenhamos, aleluia, fazendo a obra de Deus, aleluia, a qualidade sempre vai ser importante, igreja. A qualidade sempre vai ser importante. Quantas pessoas fazem muito na casa do Senhor, louvam, pregam, aleluia, fazem tantas coisas,
igreja. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, sinta a presença do Altíssimo aqui nessa noite. Nome, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, que nessa noite, igreja, aleluia, nós íamos dar o nosso melhor para o nosso próximo, porque muitas vezes achamos que fazer muito, aleluia, é exatamente aquilo que o Senhor lhe deseja. Só basta você fazer uma única coisa, com a motivação certa, aí o Senhor vai te recompensar naquele grande dia. Aleluia, o Senhor ele vai te recompensar naquele grande dia. Louvado seja Deus. Aleluias. E nós veremos aqui, igreja, que Paulo, aleluias, ele vai ser criticado, ele vai ser questionado pelo seu modo de viver, ele vai ser mal interpretado. Porém, tudo isso tinha um propósito na vida de Paulo, que era moldar a Paulo, que era purificar as intenções de Paulo, que era fortalecer a identidade dele. Então, que nessa noite nós possamos entender que muitas vezes aquilo a qual tenhamos que passar é um propósito vindo do nosso Deus, porque é o Senhor nos moldando, como vaso nas mãos do oleiro. É o Senhor purificando as nossas intenções. Aleluia, louvado seja Deus, porque as nossas intenções precisam ser purificadas, igreja. Quantas vezes pegamos esse microfone com a intenção errada? Muitas vezes pegamos esse microfone para apontar alguém, para jogar em direta, ou alguma coisa que não agrade ao Senhor. Que possamos pensar, antes de pegarmos esse microfone e subirmos em cima desse altar, temos que ter a certeza que a responsabilidade é muito grande e daremos conta naquele grande dia, igreja. Aleluia, louvado seja Deus, porque nós estamos tratando com vidas. É com vidas, noiva do Senhor, é com almas sedentas da palavra de Deus, com almas que precisam ouvir a voz do Senhor. Nós somos somente instrumentos nas mãos do oleiro. Então que o Senhor possa nos purificar, que o Senhor possa purificar a nossa intenção nessa noite, que o Senhor possa fortalecer a nossa identidade nele. Aleluia, a nossa identidade precisa ser fortalecida. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não importa como você esteja aqui nessa noite, da mesma maneira que você entrou, você não vai sair daqui. Aleluia, você vai sair daqui fortalecida por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 2, no seu versículo 4. Procuro agradar não aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Que a gente venhamos agradar ao Senhor, porque o Senhor ele prova o nosso coração. Ele prova o nosso coração. Ele prova o nosso coração, as intenções. Aleluias. Que possamos agradar a Deus. 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 Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. E se por acaso tiver algo, aleluia, que ofenda o Senhor que se encontra aqui dentro de nós, que o Senhor possa nos perdoar e nos colocar nos caminhos retos, nos caminhos justos, nos caminhos de justiça, a qual nos levarão para a eternidade, a qual nos levarão para de encontro com Ele. Aleluia, que nesse ano de 2026 nós iremos colocar em prática essa palavra, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Precisamos, aleluia, nos colocar no caminho ao qual o Senhor lhe deseja. Quantas vezes desviamos do caminho, aleluia, mas o Senhor nessa noite ele está nos colocando no caminho, aleluia, no caminho que
para Ele, igreja. Glória ao É teu somente para Ele. Aleluia. É tudo para Ele. É somente para Ele. É tudo para Ele. É somente para Ele. Aleluia, Deus. Estamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença. Aleluia. Clamamos por Ti, ó Senhor. Venha de encontro com cada coração aqui nessa noite. Aleluia, Pai. O Senhor é especialista em tratar com corações. Então que o Senhor possa tratar com os nossos corações. Aleluia, trata com os nossos corações nessa noite. Trata com os nossos corações nessa noite. Aleluia. Nos enche, ó Pai, nos enche do Teu Espírito. Nos enche do Teu Espírito. Nos enche da Tua graça, ó Deus. Aleluia, porque é a Tua graça, ó Pai, que nos sustenta. É a Tua graça que nos mantém de pé. A Tua graça nos basta, ó Deus. A Tua graça nos basta. Aleluia. Tira, ó Pai, esse desejo do nosso coração de reconhecimento. Esse desejo do nosso coração de aceitação. Esse desejo do nosso coração de agradar aos outros. Que possamos agradar ao Senhor. Somente ao Senhor. Somente ao Senhor. Aleluia. Não importa que nos excluam. Não importa que venhamos nos sentir sozinhos. Porque essa é a vida dos filhos do Senhor. Muitas vezes a solidão é necessária. Oh, Ramanaravassurias. Mas o Senhor está com cada um de nós. O Senhor está com os seus servos, os sustentando, os mantendo de pé. Então que nessa noite, ó Pai, nos faça instrumentos para proclamar a verdade desse Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ó Pai. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Não é um evangelho falso, a qual muitos têm pregado, prosperidade atrás de prosperidade. Aleluia. Porém o reino, Ramanaravassurias, o reino, Ramanaramanas, é negar a si mesmo. O reino é negar a si mesmo. O reino é morrer para poder viver. Oh, aleluia. Que possamos entender, ó Pai, a verdade desse Evangelho. Que possamos entender, ó Deus, a verdade desse Evangelho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, igreja. Glória ao teu nome, Senhor. Oh, calachuda e calavaço. Essa foi a palavra que o Senhor tocou ao meu coração nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu creio, olha, que essa semente foi plantada em terra boa. Aleluia. Tem terra boa aqui nessa noite, amém? Amém. Sou grata a Deus por essa oportunidade, amém? Estejam aí intercedendo pela minha vida, pela minha família, pela minha casa. Aleluia, é um prazer muito grande conhecer os pastores, amém? Muito grande conhecer a cada um que se encontra aqui nessa noite. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.